Então, muito bem-vindos à nossa conversa de hoje, aqui no Entre Nós, o nosso discipulado online. Vamos dar uma geral aqui, lembrando, esse é o nosso livro de cabeceira. Querendo ou não, a gente trafega por outras informações e acrescenta alguma coisa caso haja necessidade, mas esse é o livro que a gente tem utilizado aqui nos papos, né? Como você já sabe. Vou fazer uma rápida revisão com vocês, hoje vai dar, sobre o que nós conversamos na semana passada, né? Capítulo 5 do livro. Nosso assunto foi a Torá. A Torá que compõe a Torá os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né? E na Bíblia hebraica é chamado de Torá. Então a gente discutiu sobre a importância da Torá na religião de Israel e também a importância da Torá dentro da igreja a partir da Septuaginta, né? Que é aquela tradução que a gente já aprendeu aqui também. O nome Torá é o nome hebraico, e Pentateuco é o nome grego, né? 5 rolos, 5 livros, para a gente se lembrar. Pentateuco é uma terminologia basicamente cristã. Quando você se refere a esse conjunto de livros, você pode chamar de Torá, que quer dizer instrução ou ensino, ou você pode chamar de lei, ou pode chamar de lei de Moisés, né? São os nomes que frequentemente a gente encontra ali no próprio texto bíblico, tá? Esse conjunto de livros, chamado Torá ou Pentateuco, é formado pelos livros conhecidos por nós: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? O famoso Pentateuco da nossa Bíblia, da nossa Bíblia protestante, digamos assim. Bom, só para a gente lembrar, existem vários estilos literários dentro desse conjunto de livros, até porque é um conjunto de livros, né? Aliás, a possibilidade de termos mais de um conteúdo literário em um livro só já é grande dentro do texto bíblico, isso já acontece. Quando você tem 5 livros, fica maior, né? Então, nós entendemos que o gênero literário histórias, né, narrativas, é o gênero literário mais presente, tá? E nós temos a clara descrição de Deus atuando e se relacionando com pessoas, e dentro desse conjunto de livros você vai se lembrar de histórias de pessoas, né? Então, isso é bem legal. O segundo tipo literário que nós temos é a poesia, tá? Vimos essa divisão que está na sua tela aí e tal, né? Não vamos refazer isso, mas só para constar. O terceiro é a profecia, lembrando que a profecia presente na Torá se divide em duas: aquela profecia, aquela palavra profética que Deus fala diretamente, chamada per si, ou a interpretação das mensagens, ou uma revelação divina, né? A segunda forma de profecia, quando Deus fala ao profeta, e o profeta interpreta o que Deus falou e traduz aquilo para as pessoas ao redor, ou para o próprio povo, coisa do tipo, tá? O outro formato, o outro estilo literário é o famoso legal ou normativo, estilo literário legal ou normativo, que tem a ver com aquele conjunto de leis que a gente já entendeu que estão presentes nesses livros aí, né? Alguns deles, inclusive, são recheados disso, né? Tem como base as leis e tudo mais, tá? Falamos um pouquinho sobre o sentido legal dessa relação a partir desse conjunto de leis, isso eu quero ler. Yahvé, que é o soberano e sucerano, termos que se referem a uma relação de poder e subordinação, estabelece um pacto com o seu povo, o qual é visto como vassalo. A gente estudou isso na semana passada, que essa é uma relação que Israel entendia bem, que os povos da região entendiam bem, essa coisa de um senhor, um soberano, que tem um pacto, né, de relacionamento com aquele que é vassalo, aquele que é submisso a ele. Me obedeça, mantenha-se dentro dos padrões que eu estabelecer, e eu vou cuidar de você. É basicamente isso que acontece, né, nessa relação. Mas a gente não pode esquecer que a Torá é um livro de instrução da parte de Deus para o povo de Israel. Então, por trás das leis, não há proibição, como muitas vezes nós imaginamos, mas uma intenção divina de preservar a vida humana e ajustar, digamos assim, a relação entre homem
e Deus, homem no seu pecado e Deus na sua santidade, tá? Outra coisa que vimos, que a Torá e as suas leis abrangem todas as áreas da vida daquele povo, tá bom? Ou seja, religião, sociedade e moralidade. Esse conjunto de, esse conjunto de 3 conjuntos de leis, vamos dizer assim, é parte da vida dos judeus, é parte da própria existência e da identidade deles, tudo girava em torno disso, lembrando que Israel é uma teocracia, né? Uma nação que se move diretamente pela direção divina, né? Outra coisa é que tem um propósito muito interessante nesse conjunto de leis, que é dar identidade ao povo de Israel que sai do Egito depois de 400 e tantos anos, sem identidade. Quem eles são? Né? Como é que eles vão viver? Lembrando que eles são altamente influenciados pelos povos pagãos ao redor do Egito, e então Deus também usa esse conjunto de leis para dizer, olha, vivam assim, vocês são o meu povo, é assim que eu quero que vocês vivam, né? E mais uma coisa, você tem uma divisão temática dentro desse conjunto chamado Torá, o relato das origens lá em Gênesis, e depois de Gênesis 12 até Deuteronômio 34, é um outro bloco que conta a narrativa, que apresenta a narrativa divina em relação ao homem na construção do seu povo, né, a partir de Gênesis 12, tá bom? A gente conversou aqui de uma celeuma, de uma crise aí com relação à autoria da Torá, a gente não vai passar por isso de novo, mas a gente conversou aqui de algumas divergências e tudo mais, então é importante que você leia lá, ou tenha essas informações pelo vídeo anterior, e nós trafegamos pelo panorama, dando uma olhadinha, e lembrando que esses panoramas bíblicos, eles têm diferenças, assim, eu tenho vários aqui, comentaristas, introdução ao Antigo Testamento, então cada um separa de um jeito, não é não há nenhuma divergência, mas há perspectivas distintas, né? Então passamos por Gênesis, passamos por todos os livros, enfim, e concluímos que a Torá é a parte mais importante da Bíblia hebraica, perdão. Todos os demais textos que compõem os livros proféticos e os escritos possuem interconexão com a Torá, muito pesada, muito forte. A Torá afirma a fidelidade de Yahvé para com seu povo. Essa fidelidade não está relacionada às virtudes do povo, pelo contrário. Aqui na Torá você vai perceber que Deus mantém a sua aliança para cumprir a sua vontade, né? Esse é um compromisso que Deus faz com Abraão, e que ele segue realizando a despeito da humanidade falha do homem, tá bom? Esse foi o nosso resumo. Antes de entrar no nosso assunto de hoje, eu vou fazer aqui uma errata, que não é muito grave, mas é importante, tá? Lembrando que errata é aquele pronunciamento que a gente faz, aquele ajuste que a gente faz, por ter talvez não se expressado tão bem ou ter se equivocado numa aula anterior, né? Quem gosta aqui do Nerdologia, eu gosto bastante do vídeo do Nerdologia, sempre tem, né? Você assiste um vídeo, ele se refere ao vídeo tal, nós falamos isso, mas pode ter sido aquilo, então eu estou meio na vibe do Nerdologia hoje. Então, sobre o que a gente vai conversar? Sobre o método gramático histórico e o método histórico crítico. A gente acabou entrando nessa conversa, o Wagninho puxou um assunto aí, e esse é o tipo de assunto assim que eu que não dou aulas sobre isso, não tenho assim de bate-pronto, né, gente? É muita informação. Então eu me enrolei um pouquinho aqui, confesso, e hoje eu quero deixar claro aqui algumas coisas sobre isso. Bom, antes de falar do método histórico crítico, e por que a gente vai falar do método histórico crítico? Porque na aula passada nós percebemos aqui no nosso papo, aliás, trouxemos a informação de que a autoria da Torá por parte de Moisés foi contestada quando o método histórico crítico apareceu, né? E então, o que é que acontece? É que antes do método histórico crítico, a partir dos reformadores, o que nós tínhamos era um método gramático histórico.
Então vamos começar por esse método a entender como é que ele funciona. Até o surgimento do método histórico crítico, que a gente já conversa daqui a pouco, era a maneira utilizada pelos reformadores para lidarem com o texto bíblico. Era assim que a Bíblia era interpretada, tá? E o detalhe desse método é que eles, os intérpretes, os exegetas do texto bíblico, sempre partiam do pressuposto da imanência divina, de que o que está escrito na Bíblia realmente aconteceu, de que Deus é um Deus que não está distante, mas está entre nós operando e realizando. Então, aquilo que é citado como milagre, como atividade que sinaliza a messianidade de Jesus, sinais, prodígios e maravilhas, esses reformadores partiam do pressuposto, é verdade. A gente acredita que Deus está aqui entre nós e que ele realizou essas coisas, tá? Então, a partir dessa percepção, textos com dificuldades de interpretação eram lidos a partir dessa realidade. Então, eu coloquei aqui um exemplo interessante que a gente tem no próprio Evangelho, né? Você tem o cego curado na entrada de Jericó, lá em Lucas 18, o cego curado na saída de Jericó, lá em Marcos 10, e em Mateus são 2 cegos curados. Como é que a gente faz diante de uma informação truncada como essa? Para os reformadores, eles já partem do pressuposto da inerrância das escrituras, né? E eles vão para cima do texto e trabalham o texto a partir dessa perspectiva, procurando, né, o ajuste necessário para que a interpretação seja adequada a partir da ideia de que Deus é imanente, de que as escrituras são realmente a manifestação divina. Então eles tentavam encontrar uma explicação a partir da crença da inerrância das escrituras. Então ele é homens tementes a Deus, homens que tinham temor a Deus, enfim, e partiam sempre desse princípio para construir a sua exegese. Mas a gente tem, meu slide hoje está meio bagunçado, né? O método histórico crítico, que ele vem a partir do iluminismo. Lembrando, gente, o iluminismo é aquele movimento humano que brota depois da Idade Média, a Idade das Trevas. Então, eles, né, uma luz, que é a luz do conhecimento, do entendimento das coisas, agora tudo se esclareceu, né? Então, ele é criado a partir do iluminismo como uma nova e revolucionária maneira de se interpretar o texto bíblico e qualquer outro texto antigo, óbvio, né? Tem como base o pensamento de que a Bíblia, no caso da interpretação de textos bíblicos, não é historicamente confiável, desprezando todo e qualquer aspecto imanente e miraculoso na produção do texto bíblico. Esses caras, eles não vão com a mesma pegada dos reformadores, né? Eles vão assim, não, a Bíblia não é historicamente confiável. E aí eles já partem desse pressuposto e eles desprezam toda a ação divina, toda a ação miraculosa. Esse é o pressuposto que compõe a interpretação, sobre a qual eles baseiam a interpretação deles. Então, por exemplo, eles não creem no nascimento virginal de Jesus, nos milagres, na ressurreição, né? Nada que fuja da compreensão humana é levado em conta. Então, por exemplo, quando eles falam sobre ressurreição de Jesus, ressurreição é uma coisa impossível, né? Não temos como comprovar isso cientificamente. Então, a interpretação deles é assim: Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, né? Ressuscitou trazendo um renovo da mensagem deles. Sempre eles fogem e não querem, de forma nenhuma, admitir qualquer tipo de ação diferenciada, sobrenatural, coisa do tipo. Essa forma de interpretação foi um terreno explorado pelos liberais. Aqui não é liberalismo econômico, tá bom? Gente, é liberalismo teológico. Eu até trouxe uma definição aqui para a gente entender. O liberalismo teológico é um movimento teológico que surgiu no final do século XVIII e início do século XIX na Europa e na América do Norte. Ele é caracterizado por uma abordagem crítica e racionalista da religião, que se concentra no desenvolvimento de uma teologia que se adapte às mudanças sociais, culturais e intelectuais do mundo moderno. É um racionalismo exagerado que começa a surgir
a partir do final do século XVIII e começo do século XIX, e que produziu grandes teólogos, como Bultmann, como, sei lá, outros aí que não me vem à mente agora, e que você precisa, ao ler esse pessoal, saber que terreno que você está trafegando, né, para não tomar cuidado, tomando cuidado para não ser enganado. Então, essa interpretação bíblica, que foi a que nós citamos semana passada, é que duvidou da autoria de Moisés quanto à Torá. Sempre foi tranquilo, até o século XIX, quando esse método histórico-crítico surgiu, né, situações de controvérsia e tudo mais. Como é que a gente lida com isso? Em alguns aspectos, você pode tranquilamente entender e aproveitar de algumas informações que o método histórico crítico traz até nós. Mas a nossa vibe é de crente, né? A gente é crente. Então, o método gramático crítico leva em consideração a inerrância da Bíblia e a sua inspiração divina, a gente também. A gente vai por esse caminho aqui. O histórico crítico, ele parte da pressuposição da ausência do imanente, que a gente chama também de deísmo. Eles creem que Deus criou, mas não opera aqui nesses dias. Então a nossa vibe é ainda o método gramático crítico, às vezes aproveitando alguma coisa do histórico crítico, mas obviamente sempre com o entendimento e a crença, né, que está em nós, de que a Bíblia é a inerrância da Bíblia e a sua inspiração divina. Tá bom? Espero poder ter sido, que possa ter sido produtivo para vocês ouvir isso, para a gente corrigir e ajustar aquela conversa da semana passada. Bora lá, capítulo 6 do nosso livro. Puxa, tá tudo feio os meus slides hoje, hein? Rapaz, eu comi bola aqui, apaguei alguma coisa, mas eu não vou mexer não, tá? Esquece essa parte de baixo aí, vem olhando lá para cima. Hoje nós vamos falar sobre os profetas e a intervenção no povo de Deus. Esse é o tema principal do capítulo. Então a gente vai falar sobre os profetas e o profetismo. Esse termo eu nunca tinha ouvido até chegar no seminário e fazer o curso, as matérias lá relacionadas aos profetas, tá? Uma coisa importante é que a abordagem que o Paulo dá, ela leva bastante em consideração a Bíblia hebraica, tá? Só para a gente se situar aqui, que às vezes algumas coisas que vão ser ditas aqui têm um pouco mais a ver com a Bíblia hebraica, mas nada complicado. Vamos começar lembrando que o profetismo, ele surge a partir de Moisés. Pensa comigo, até Moisés você não tem essa voz que se manifesta ao povo. Você tem Abraão ouvindo, você tem Jacó ouvindo, você tem José interpretando o sonho, mas é qualificado como profeta a coisa, e o profetismo surge a partir da pessoa de Moisés, tá? O movimento profético, ele ganha cada vez mais espaço no processo de revelação da vontade de Deus para o seu povo. É assim que Deus vai conduzindo Israel. Uma voz presente entre o povo, vai falando, a voz vai traduzindo, vai interpretando, vai verbalizando, reproduzindo a voz divina no meio do povo, tá? Deus falava aos profetas por meio de discurso direto, a gente viu semana passada, per si, e os profetas, por sua vez, transmitiam a mensagem divina ao restante do povo de forma indireta, tranquilo. Um ouvia, Moisés subia no monte, ouvia, descia, falava com o povo. A voz profética, isso é relevante, gente, é o chamamento de Deus em tempos de crise. Parece que uma coisa está bem ligada à outra. Quando o profeta fala, é porque está alguma coisa em crise acontecendo. Ela decorre dentro da concepção veterotestamentária do distanciamento da relação com Yahvé, em termos gerais, no que diz respeito ao ser humano, e em termos específicos, no que diz respeito ao povo de Israel. Então, ela se manifesta, ela se apresenta dentro da concepção veterotestamentária, esse nomezão aí, veterotestamentário, tem a ver com o Antigo Testamento, né, gente? Lembra disso, tá? Quando o homem se afasta, quando a relação do homem com Deus é prejudicada, então o profeta, ele entra em ação dentro da concepção do Antigo Testamento, tá? Vamos lá, os profetas são agentes que promovem uma de duas atitudes.
a reaproximação de Deus com o seu povo, por meio do arrependimento ou o juízo derradeiro decorrente da rebeldia. Por quê? Porque pensa comigo, o povo está em crise, está desobedecendo a Deus, está indo para a idolatria, e aí então o profeta é aquele alarme, né? Ele é a sirene divina. Pé, 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 tá. Vai dar errado esse negócio aí, vai dar ruim. Ele traz essa palavra de conserto, ele chama ao arrependimento. Esse é o processo que o profeta realiza, né? A ação do profeta. Só que aí você tem duas possibilidades. Ou o povo se converte, volta para os pés de Deus, e aí está tudo certo, arrependimento, ok? Ou ele anuncia, inclusive, o juízo por essa dureza de coração do povo. Isso não é incomum, a gente está bem acostumado com isso na leitura do texto do Antigo Testamento, né? Então aqui, olha que legal, a gente tem um movimento aqui da palavra profética. Olha lá, Deus, por causa da sua aliança, né, quer alcançar o indivíduo e quer alcançar Israel como povo. Ele usa o profeta para fazer isso. Do lado esquerdo do mapa, você tem obediência. Obediência que gera bênção. Ok, está tudo certo. Ou você tem desobediência e crise. Quando a crise vem o profeta para anunciar, né? Ele anuncia e tem arrependimento e acontece de novo o ciclo, ou tem desobediência e destruição. Uma mapinha que eu achei interessante reproduzir aqui para a gente perceber como é que a coisa funciona. Bom? Por que a gente tem que tomar cuidado com o termo profetas? Porque é simples. Porque profetas é uma palavra usada para o corpus literário que a gente tem dentro da Bíblia hebraica e dentro da nossa Bíblia protestante também, no Velho Testamento. O conjunto de livros que é composto por livros proféticos, produzidos dentro dessa direção, que mostram essa realidade, é chamado de profetas, né? Os profetas. Agora, a gente tem também os profetas como indivíduos chamados para a proclamação da voz de Deus entre os homens. Então, a partir dessa informação, a gente lê o texto bíblico, né, já tomando cuidado a respeito do que é que nós estamos querendo dizer quando a gente diz a palavra profetas. Profetas são os livros proféticos, ou profetas são as pessoas, os indivíduos chamados para falarem o que Deus quer que eles falem, tá? Então a gente, a partir disso, divide a nossa conversa. Profetas como corpus literário. Então, vamos lembrar, nós já conversamos sobre isso, na Bíblia hebraica você tem uma divisão tripartite, tá? A gente divide a Bíblia hebraica em 3 pontos, né? E um deles é esse aqui, ó, de Josué até o livro dos 12 profetas, a gente chama de livros proféticos. Dentro da divisão, né, da Bíblia hebraica, você tem esse conjunto de livros chamados livros proféticos, tá? Tal conjunto contém os relatos narrativos da vida na Terra até o exílio babilônico que aconteceu em 586. E também como a coleção dos oráculos proféticos e das narrativas sobre os profetas proferindo tais oráculos. Então, esse conjunto de livros aqui, ele mostra a vida na Terra, as coisas como elas aconteceram, mas ela também contém os oráculos, as palavras que eram pronunciadas pelos profetas, proferindo tais oráculos. É o registro da voz de Deus manifesta pelos profetas, tá? De novo errei aí, mas vamos lá. Os profetas anteriores, eles mostram e apresentam a história do povo de Deus. Então vamos pensar aqui, olha, os escritos proféticos são divididos em 2 blocos, gente. Vamos começar pelos profetas anteriores. Narra a história de Israel a partir da conquista da terra de Canaã por Josué, com todos os fatos que levam ao estabelecimento da monarquia com Saul, a consolidação do reino unido com Davi e Salomão, e a divisão desse reino e a decadência moral e política dos reinos do norte e do sul. Então veja aqui, esse conjunto chamado profetas anteriores
aborda uma grande quantidade de história, né? Um bom pedaço da história de Israel. E aí a gente vê embaixo os livros que compõem esse conjunto de livros chamados profetas anteriores, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, que na Bíblia hebraica é um só Samuel, primeiro e segundo Reis, que é Melaquim, um só livro. Tá bom? Essas diferenças que eu falei que a gente precisa tomar cuidado. Então, na Bíblia hebraica, você tem uma junção de livros que na Bíblia protestante a gente não tem, mas é a mesmo material, tá tudo tranquilo, tá bom? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros para nós e 1, 2, 3, 4 livros para a Bíblia hebraica, o que é que eles têm de especial? Eles têm alguns temas em comum, ou temas comuns, tá? Líderes falhos, principalmente moral e religiosamente, em contraste com poucos líderes fiéis à aliança de Yahvé. Eles têm apostasia religiosa, a gente sabe, né? Provocada principalmente pela mistura com os povos pagãos circunvizinhos e consequente idolatria. Eles têm também a negligência à Torá. Tudo isso compõe, de modo geral, esse grupo de livros, e dentro dessa narrativa, todos os pontos trazem como consequência castigos e a própria destruição de Israel e Judá como nações. Eu costumo dizer que grande parte do Antigo Testamento é isso que a gente tem, né, gente? É a história do povo de Israel, amado por Deus, mas que fica nessa gangorra. Líderes falhos, moralmente, religiosamente, poucos líderes que são fiéis a Deus. Você tem apostasia, você tem idolatria, você tem mistura com os povos que estão ao redor. É isso aí, né? Basicamente é isso. E esses livros que compõem os profetas anteriores carregam isso de uma forma muito clara, tá bom? Vamos lá. Qual, então, é o objetivo da literatura dos profetas anteriores, além de ser uma historiografia? Eu gostei desse ponto aqui. Por quê? Porque nós, crentes, temos, às vezes, um problema com a nossa leitura veterotestamentária. A gente não sabe muito bem o que é que a gente faz com aquelas histórias que estão registradas lá no Antigo Testamento. E é disso que nós estamos falando, né? Grande parte desses registros são registros historiográficos, são narrativas. O que eu faço com a história de Josué? O que eu faço com a história da rebeldia de Jeroboão? O que eu faço com a história dos profetas que enfrentaram os idólatras? O que eu faço com isso? Aí é que entra um ponto muito importante que a gente vai tentar entender junto agora, que é adquirirmos uma perspectiva adequada da leitura. Como é que a gente deve ler esse material, para a gente não incorrer o erro e o risco de adotarmos práticas, valores e coisas daquela época, trazendo para cá, e aí você já sabe a confusão que dá. Então, olha só, para além de simplesmente narrar os fatos passados, como toda obra desse tipo, os seus autores tiveram a preocupação, de avaliar e reavaliar, principalmente em termos teológicos, a realidade que estavam vivendo em face dos acontecimentos do passado. O próprio texto propõe não uma leitura em que eu trago para mim aquela experiência, mas uma leitura que abra os meus olhos para perceber a teologia que está por trás daquilo. Então, a intenção de um livro profético como um desses que nós citamos, não é me dar só informações e dizer, olha, foi assim que ele fez, faça assim também. Não, não, não. Foi assim que ele fez. Perceba o que está acontecendo por trás do que ele fez. O próprio texto propõe isso. Então, esse é um caminho muito saudável para a gente ler o que esses caras fizeram, como é que eles viveram naquela época. Então, devemos pensar da mesma maneira, ou seja, é útil entendermos a literatura dos profetas anteriores como uma tentativa de se narrar a história do povo de Deus, tendo em vista um propósito teológico. O que é que está acontecendo atrás dessa história aqui? O que é que está acontecendo atrás desse enfrentamento, atrás dessa profecia? Né? É assim que a gente começa a entender esse registro antigo
e o impacto que ele pode ter na nossa própria vida. Os livros narrativos do Antigo Testamento têm um propósito didático, ou seja, eles tentam instilar tanto verdades teológicas como os ideais éticos aos seus leitores. Aí que está o ponto, gente. No Antigo Testamento, a gente não traz doutrina, a gente não busca dogma do Antigo Testamento, a gente aprende ética e a gente aprende ideais teológicos. Essa é a nossa leitura veterotestamentária, para a gente não incorrer aqueles erros que nós já conversamos aqui, de trazermos de forma anacrônica. O que é o anacronismo, lembrando, é esse movimento de pegar uma informação, uma história, e tentar trazer para cá hoje sem a mínima contextualização, sem o entendimento de que entre aquela história tão antiga e hoje eu tenho a cruz, eu tenho Cristo, e tudo isso é muito importante. Então, quando você estiver lendo o Antigo Testamento e especialmente, não diria especialmente, mas todo o Antigo Testamento, no caso da nossa conversa aqui, especialmente os profetas, é assim que a gente tem que ler. O que é que isso está me ensinando? Olha a paciência desse, olha a resiliência desse. Rapaz, olha essa rebeldia contra Deus, esse paganismo, essa idolatria. Por que ela tem a ver comigo? Porque hoje a gente vive num mundo cercado de deuses. Quais deuses? A tecnologia é um deus, a sensualidade é um deus, o dinheiro é um deus, é óbvio, gente. Então, do mesmo jeito que a gente olha aquele povo se prostrando à idolatria daquela época, eles estavam cercados disso, e eles acabavam vivendo o juízo disso, né? É claro que antes do juízo, como nós já dissemos aqui, vem a voz profética, vem a correção, talvez uma forma de que Deus continue operando nesses dias. Aqueles que se arrependem são reajustados e se alinham com Deus, e aqueles que continuam na rebeldia vivem o juízo. É esse tipo de aprendizado que a gente precisa fazer ao ler esses livros ali no Antigo Testamento, tá bom, gente? O que o conjunto de profetas anteriores apresenta além das narrativas? Bom, então agora a gente vai dar uma olhadinha em cada livro, como é que ele funciona a partir dessa perspectiva que a gente colocou aqui, tá? O livro de Josué e o livro de Juízes, tá? O livro de Josué e Juízes mostra que a conquista da terra envolveu grandes esforços e, no final, não foi realizada da forma ordenada por Yahvé. Deus é bastante metódico no seu cuidado com o povo. Ele diz, olha, façam isso. E a narrativa desses livros nos mostra que eles se esforçaram e eles fizeram, mas aconteceu desvios, né, na trajetória do povo. Aí a gente lê aqui, ó, Canaã é dividida conforme as diretrizes previamente estabelecidas por Moisés, lá em Josué 14:2. Entretanto, o estabelecimento das tribos em Canaã não significou a prosperidade de Israel como um todo. As principais causas para a falta de unidade nacional foram a falta de um governo teocrático e centralizado e o abandono sucessivo da Torá pelas tribos de Israel. A confusão das tribos espalhadas pela terra de Canaã, conforme lemos no relato de Juízes, mostra que o projeto inicial da conquista havia, de certa maneira, falhado. É isso que o autor quer trazer para a gente, né? Não é as 7 voltas que destruíram a muralha e eu pego aquilo e replico. Não, eu vejo que eles não foram tão fiéis, eles não foram tão precisos. Deus falava com eles e de alguma forma eles se desviavam no caminho. Por isso que o projeto ficou manco, digamos assim, aconteceu, mas não como deveria acontecer, tá? Vamos seguindo em frente. Juízes constrói uma historiografia dogmática em que um ciclo se repete. Olha que interessante. Crise, ou seja, dominação estrangeira, essa crise é decorrente do pecado, clamor a Yahvé por socorro, escolha de um juiz, libertação da opressão estrangeira, crise, clamor a Yahvé, escolha de um juiz, libertação da opressão estrangeira, crise, é um ciclo. E é assim, né? É bem interessante essa narrativa, tá? Este ciclo é colocado como motivo teológico da situação miserável de Israel.
que, embora estivesse na terra da promessa, não gozava de estabilidade nem de prosperidade. Sempre porque se desviavam dos caminhos do Senhor. Aí eles clamavam, e aí Deus mandava o juiz para que aquilo fosse resolvido, se resolvia, mas eles entravam em crise de novo. Pronto, tá? Seguindo, 1º e 2º Samuel. O que esse texto narra para a gente? Né? Ele tem basicamente a história de Samuel, de Saul e de Davi, né? Esse conjunto de livros, ou esse livro, no caso da Bíblia hebraica, tá? A literatura de Samuel traz de forma clara como Israel rejeitou o reinado de Yahvé e escolheu para si o reinado de monarcas humanos. Gente, isso aqui é bem interessante. Você se lembra que o povo de Israel sai do Egito, eles não têm identidade, eles não são um povo, não são uma nação, mas Deus os faz. Esse é o trajeto que, inclusive, passa por aquilo que a gente acabou de ler aqui. A trancos e barrancos, mesmo diante da rebeldia, Deus vai trabalhando aquele povo, forma aquele povo. E quem é o rei desse povo? Deus. É uma nação teocrática. Não se engane que a nação de Israel hoje, aquela que está lá no Oriente Médio, que a gente gosta tanto, que a gente gostaria de visitar, nada contra isso, desde que seja pelo motivo certo, não tem nada a ver com isso aqui, viu, gente? A nação de Israel hoje é um Estado. Não sei qual que é o regime que eles usam lá, deve ser parlamento, né, alguma coisa do tipo, mas é um Estado, não é teocracia, não é Deus que manda em Israel. Né? Vamos tirar o pé desse judaísmo aí, pelo amor de Deus, hein, gente? Para com isso. Ai, o dia que eu for para Israel, ai, minha vida vai mudar. Olha, vai ser um lugar de muitas experiências. Eu estive lá, é gostoso, é interessante, mas Deus não está mais naquele templo, aqueles muros não são ungidos, então cuidado com isso, tá? Mas enfim, quem reinava sobre Israel era Deus. O próprio Deus era o rei de Israel. Mas chega um momento em que eles não querem mais isso. Então é essa transição que Samuel destaca bastante, né? O homem rejeitando Deus como seu rei, a nação deixa de ser dirigida por Deus e começa a ser dirigida por um rei que nós sabemos qual é, e é Saul, né? O período do Reino Unido, por volta de 1025 a 928 a.C., é a prova de que, a despeito da rejeição do governo direto de Yahvé, Deus continuou dirigindo a história de seu povo de forma graciosa, por meio dos reis virtuosos como Davi e Salomão. Eita Deus bom, hein? Às vezes eu penso assim, ainda bem que eu não sou Deus. Você já pensou assim também? Quando eu vejo a história de Israel, me dá essas crises, né? Ainda bem que eu não sou Deus, porque não, já viu, né? Ele é rejeitado, ele é desprezado, nós não te queremos. Nós queremos o quê? Nós queremos ser igual às nações que estão ao nosso redor. O que é que leva o coração de Israel a não querer Deus como seu rei? É que o Egito tinha um rei, que era o faraó. Os outros ali ao redor tinham reis, eles também queriam um rei. Essa inveja, né, essa falta de percepção adequada faz Israel desprezar Deus. E mesmo desprezado, Deus continua sendo misericordioso. E os reis vão sendo substituídos, e no caso aqui de Davi e Salomão, né, essa sequência hereditária é um dos momentos, o momento mais impressionante da grandeza de Israel, que começa com Davi e explode com Salomão, né, gente? Você sabe disso. Salomão foi o rei mais bem sucedido da história de Israel. Davi é o mais querido, mas Salomão é o mais bem sucedido. Territorialmente, é o rei que consegue mais espaço. As nações vêm até Israel para saber o que é que está acontecendo. A famosa rainha de Candaça, né? O texto bíblico nos mostra isso. E de alguma certa maneira, até Salomão começar a se perder, acontece com Salomão o que Deus queria que sempre acontecesse. Israel sinaliza Deus, sinaliza, ele vai sinalizando, os povos ao redor estão vendo Deus em
Jerusalém em Israel, né? Mas infelizmente Salomão vai por um caminho complicado, vocês sabem qual é, né? Bom, mesmo permitindo a Israel ter reis para si, Deus não desampara o seu povo, protegendo-os, protegeu-os da violência e da ambição dos monarcas por meio da presença de emissários, os profetas. Aí que está, né? Deus usa os profetas para manter o povo na sua presença. Essa é uma ação, portanto, misericordiosa da parte de Deus. Os profetas fazem parte desse cuidado divino, tá? Seguindo, primeiro e segundo reis, Melaquim. Os livros dos reis relatam as crônicas reais de Davi, 1040 a 970 a.C., e Salomão, 990 a 931, sendo uma continuação do livro de Samuel. É a sequência, né? Divisão em Reino do Sul, composto das tribos de Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, sob o domínio da casa de Davi, e Reino do Norte, composto pelas demais tribos, tendo como capital Samaria, sendo seu primeiro rei Jeroboão. É a famosa divisão de Israel, Reino do Sul e Reino do Norte, tá? Teologicamente, o que é que a gente aprende aqui? Há uma avaliação dos reis do Norte e do Sul com base na sua devoção a Yahvé. Nesse sentido, os reis do Norte se saem particularmente mal devido aos sucessivos e violentos golpes de Estado, bem como as práticas ilícitas de adoração. De fato, nenhum rei de Israel foi qualificado como alguém que fizesse o bem diante de Yahvé. Então, é o destaque aqui para a maldade que é parte da existência do Reino do Norte, que vai se corrompendo, sempre, e atraindo para si situações de golpe de Estado e de problemas nesse sentido também. É assim que a gente lê esse material, tá? Perdão. Vamos a alguns destaques. Samuel e Reis nos introduzem a esses emissários divinos que se situam na corte. Por exemplo, Davi, ou fora dela, por exemplo, Elias e Eliseu. Então, Samuel e Reis apresentam esses personagens que hoje fazem parte da nosso conhecimento, né, quando a gente pensa no Antigo Testamento. Natã é aquele profeta que quando Davi fez aquela bobagem de adulterar e matar o marido de Batseba, ele foi lá e falou com Davi. Então, esse surgimento, esse link entre rei e sacerdote, é aqui que a coisa começa a acontecer, né? E também destaque para profetas que estão na contramão, né, dos reis, porque no caso de Davi é um homem temente a Deus, então ele tem ao seu lado um profeta. No outro lado, a gente tem Acabe, que é um rei maldoso, né, profano, pagão, com a sua famosa esposa Jezabel. Eles fazem uma dupla da maldade lá em Israel. E aí os profetas agora não estão do lado dele, estão contra ele, tentando corrigir e até mesmo denunciando ao povo a maldade, evocando a justiça de Deus. Então você vê aí a relação entre rei e profeta. No caso de Davi, aquele que caminha com Davi para corrigir seu coração. No caso de Acabe, aqueles que andam para denunciar sua maldade. A partir de Reis, vemos profetas que, além de serem porta-vozes da mensagem divina, também executam atos milagrosos, envolvendo inclusive as forças naturais como forma de vaticínio divino em relação aos seus mensageiros. Então aqui é profeta testosterona, né? Profeta up, né? Profeta 2, a vingança. Então os caras aqui começam a chamar realmente, Deus dá a eles, é óbvio, né? A capacidade de realizarem atos miraculosos, como é o caso de Elias, né? Os profetas de Baal, essa história que a gente tanto vê, né? E é Deus que coloca aquilo na vida daqueles homens para realmente trazerem o juízo sobre aqueles povos, aquelas pessoas que eram contra Deus, contra Israel. Enfim, os profetas verdadeiros de Yahvé, por fim, entram em conflito direto com o profetismo de corte, também chamado de profetas profissionais que serviam junto aos reis.
Então tinha profeta fake. Tinha profeta fake, gente. É isso aí. Perdão. Profeta fake. E os profetas de Deus estão em conflito com os profetas fakes. Já falei aqui, Elias e os profetas de Baal, por exemplo. A narrativa dos profetas anteriores dá destaque à ascensão dos profetas. A idolatria e o relacionamento com as nações vizinhas causaram danos irreparáveis na vida religiosa, social, política e econômica de ambos os reinos. Reino do Norte e Reino do Sul, problema. Os profetas passaram a ser a boca de Deus e também a sua mão divina ao intervir na história de seu povo antes que esse se autodestruísse. Então, a narrativa dos profetas anteriores levanta os profetas a um nível que até então eles não tinham. E eles se tornam realmente boca de Deus, mão de Deus, eles intervêm na história, eles são extremamente importantes para que o povo não acabasse, para que Israel não morresse. É isso que está acontecendo aqui, gente, porque Deus tem um plano, manter esse povo vivo, porque daqui a pouco, lá na frente, né, daqui a pouco assim, mais à frente vem o Messias, tá? Os profetas posteriores. Puxa, meus slides hoje estão todos bagunçados, gente, desculpe, aí alguma coisa aconteceu. O Deus que intervém na história do seu povo, esse daí são os profetas posteriores, profetas literários, tá? Posteriores a quê, gente? À invasão da Babilônia, ao cativeiro babilônico, anteriores ao cativeiro babilônico, posteriores ao cativeiro babilônico, tá? Então, nessa divisão aí chamada profetas posteriores, temos nessa divisão os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Esse conjunto a gente conhece bem também, né? Os 12 profetas conhecidos na tradição cristã como profetas menores formam um único bloco chamado de Livro dos 12 Profetas, que também compõe esse livro aí dos profetas posteriores, tá? Tais livros registram a recepção da mensagem por parte do profeta e a sua proclamação ao povo, prioritariamente usando a fórmula do mensageiro. Assim diz o Senhor, tá? Eles têm esse registro, esses livros registram a mensagem e a proclamação específica da mensagem ao povo de Israel, usando essa fórmula aí. Os profetas posteriores denunciaram desde o afastamento do povo em relação à aliança com Deus de Israel até as consequências sociais, políticas e econômicas dessa apostasia, como a injustiça social, a imoralidade sexual, a prática de idolatria, a adoção de costumes pagãos. Então, eles denunciam todo tipo de situação que você pode imaginar. Eles denunciam e apresentam ao povo a seriedade do caminho que eles estão tomando, tá? Os 3 primeiros profetas, os profetas maiores na nossa tradição, Isaías, Jeremias e Ezequiel, profetizam dentro da ascensão de forças dominadoras como Egito, Assíria e Babilônia do Oriente Próximo. Então, vamos lembrar que a história está acontecendo, gente, né? Os povos estão se movimentando. E nessa movimentação dos povos, Deus age, né? Eu lembro de ter visto uma vez um mapa muito interessante, se eu conseguir até semana que vem, eu lembrei agora disso, quem sabe semana que vem eu consigo achar na internet e trazer para vocês. É um mapa do mundo antigo e dos impérios. Então vai assim os anos, né, rodando como um relógio, um time-lapse, e o mapa vai se moldando assim, o mapa mundi, né? Então vem os impérios e tá bem interessante para a gente perceber de uma forma um pouco mais didática o que é que está acontecendo, a história está acontecendo. Vem um dominador, né? Depois sai aquele dominador, vem outro, depois sai, vem outro, e no caso desses 3 profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles estão dentro desse movimento em que Israel é dominado, né? Em que Israel é cativo por esses impérios, tá? Tais povos dominadores exercem, portanto, o juízo divino sobre Israel. É Deus usando esses povos para que Israel aprendesse alguma coisa, tá bom? Vamos começar a dar uma olhadinha
nos detalhes de cada livro, rapidamente. Isaías, ele profetiza o arrependimento, mas diante da ineficácia passa a profetizar o livramento do juízo. O profeta, diante da iminente destruição de Israel, profetiza a esperança e a vinda do Messias, a restauração do reinado de Davi e a volta da glória de Deus ao templo. Cada profeta tem uma especificidade na sua forma de agir, de falar, de trazer a palavra de Deus. Eu gosto de Isaías, né? Óbvio. Isaías linka muito com o Novo Testamento, linka muito com a vinda do Messias, como está escrito aqui. Então é um livro interessantíssimo para ler, não que os outros não sejam, né? Detalhes do livro, falta de unidade quanto à autoria, mais um daqueles livros que você tem aí uma certa dificuldade quanto à autoria, e você tem uma divisão, uma proposta de divisão, né? A divisão de Isaías poderia ser resumida em 3 tipos, ou 3 pontos. O proto-Isaías, de 1 a 39, Deutero-Isaías, de 45 a 55, e Trito-Isaías, de 56 a 66, sendo que as últimas 2 seriam composições anônimas. Essa é a proposta do pessoal que acha que Isaías não foi escrito completamente por Isaías. Fica aqui o registro, tá bom? Aí a gente tem Jeremias. Jeremias profetiza na parte final da história do Reino do Sul, a partir do ano de 627 a.C. Narra a rebeldia de Israel para com Yahvé e o juízo divino. A história meio que se repete, né, gente? Não tem muito o que dizer. E Lamentações de Jeremias. Lamentações é um livro poético que expressa o drama experimentado e testemunhado pelo profeta antes e depois da queda de Jerusalém em 586, diante da consequente destruição do reino de Judá, com a deportação para a Babilônia e da situação desoladora do povo mais pobre que permaneceu na sua terra. É um livro triste, né? O livro de Jeremias está dentro dessa situação da queda de Jerusalém, dentro dessa deportação do povo para a Babilônia. Um livro forte. O Jeremias é um profeta que sofre muito, a gente sabe, e essa é a narrativa do seu livro Lamentações de Jeremias. E Ezequiel? Ezequiel é o livro das visões, né, gente? Uau! O ministério profético de Ezequiel situa-se no contexto, do exílio. Possivelmente durante a primeira deportação, em 597. A temática do templo e da glória de Deus são centrais, é verdade. Você vai encontrar muito disso no livro de Ezequiel, né? O templo é muito colocado, a glória de Deus que sai do templo porque o povo é rebelde, são coisas bem interessantes. Diante da rebeldia do povo, a glória de Deus abandona o templo, aí eu acabei de falar, mas após o período de juízo no exílio, Deus sinaliza esperança por meio de uma nova aliança. Mais uma vez, Deus bom, Deus misericordioso, renovando a sua aliança com Israel, apesar das bobagens que eles faziam, né? Esse tempo de restauração culmina na visão escatológica da reconstrução do templo de Yahvé e da habitação da sua glória ali para sempre. Então, eu aprendi, vou falar isso aqui, que eu acho que é legal. Às vezes você vai ler um livro tipo Ezequiel, assim, um livro muito difícil de interpretar, né? Por isso que você não deve só ler, sempre leia com um apoio de comentaristas, um apoio mínimo, como é esse livro que eu vou pegar aqui, que vocês já sabem, já divulguei ele aqui uma vez, no começo da nossa conversa, e é bem interessante você ter minimamente, né? Como ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Quando você lê a Bíblia com isso aqui na cabeceira, ajuda bastante. Por quê? Porque, por exemplo, o profeta, ele não tinha, e a gente percebe isso nas leituras, uma visão clara de todas as coisas. E eu aprendi que os profetas, às vezes, tinham visões como cadeias de montanhas. Sabe? Quando você vai para aquele lugar que é mais alto e você vê aqui um conjunto de montanha mais perto, tá? Uma cadeia de montanhas aqui perto de você. Aí você levanta os olhos, lá na frente tem outra cadeia de montanhas. Eu achei essa descrição bem interessante. Então os profetas, eles tinham esse tipo de
visão e de revelação. Ou seja, Deus, muitas vezes, não era, na maior parte das vezes, não era preciso. Isso aqui é para agora, isso aqui é para já, isso aqui é para daqui a pouco, e isso aqui é lá na frente. Então, as narrativas, elas às vezes se tornam confusas por isso. Então, veja só que interessante. Lá em Ezequiel, você tem uma visão escatológica, que ainda não aconteceu. Como assim? Ele está falando do fim dos tempos, da parúzia, da vinda de Cristo e da glória do templo, né, cheia novamente pela habitação de Deus. É o Éden que vai ser restaurado, é a volta de Jesus, são os 2 últimos capítulos de Apocalipse para a gente entender. Ele está vendo isso, que a gente ainda não viveu. Mas às vezes, e muito frequentemente, mais frequentemente, aliás, ele está vendo a rebeldia de Israel ali, naquele momento, naquela situação lá da Babilônia, naquela situação do templo, naquela hora, entendeu? Então essa confusão para nós de visões, ela é uma característica do livro de Ezequiel. Falei tudo isso para dizer e fechar nesse ponto. Bom, e aí você tem os 12 profetas também, né? Esses 13 livros anteriores e aqui os profetas. É uma coletânea dos registros oraculares dos profetas Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu coloquei do lado aí, eles fazem parte, esse conjunto também faz parte dos livros posteriores, dos profetas posteriores, tá? Atenção, a sequência canônica, essa sequência que está aí, não é cronológica. Então, se você for ler, vou ler esses profetas aqui, vai para cá, volta para lá, cronologicamente não está em ordem, tá? E o conjunto narra a rebeldia dos reinos do norte e do sul e a sua destruição através das invasões e do exílio, mais uma vez, tá? Um detalhe, Jonas, no meio dessa narrativa toda aí, ele é diferente. Jonas narra a história de um Deus que vai em direção aos pagãos, enquanto os demais profetas apresentam cada qual à sua maneira o caminho oposto. Deus indo em direção ao seu povo e exercendo juízo contra os pagãos. Bem interessante essa nota, né? A gente lembra bem do caso de Jonas, vai para Nínive, não quero ir. Os ninivitas eram extremamente violentos com Israel. Os ninivitas tinham uma crueldade muito grande nas suas práticas militares. Era um povo muito violento e Jonas tinha ressentimento também de tudo isso. E ele questiona o próprio Deus, como assim? Mas é o que Deus manda e é o que acontece, tá? Então essa pontuação é interessante, né? Nos demais livros, Deus vai atrás de Israel e condena os pagãos. Em Jonas é diferente, tá? Rapidamente, profetas como indivíduos, à luz de um contexto maior, quem eram esses mediadores e quais eram as suas práticas? Como recebiam a revelação divina e como as transmitiam às pessoas? Por fim, qual era o status desses mediadores dentro da religião e da sociedade? Gente, a gente pode deixar isso para a semana que vem? Acho que sim, né? Eu tenho muito material ainda para passar, mas a minha garganta está bem dolorida. Eu gostaria de parar por aqui. A gente retoma semana que vem a partir desse pronto, vendo aí os profetas como indivíduos. Eu acho que vai ser bem salutar, porque aí fica uma divisão, né? Tranquilo, a gente analisou um monte de coisas agora, ouvimos um monte de coisas juntos aqui. Semana que vem, com certeza, com a garganta melhor, a gente retoma essa conversa aí. Agora é aquela hora que eu fico quieto e vocês falam, bora lá. Pastor, eu acho que eu quando olho para esse conteúdo, para esse material, para essa divisão, dá um certo tipo de tristeza, porque a gente vê que tem uma tendência na igreja brasileira a imitá-los, né? A pegar esses profetas, a pegar as coisas que eles estão fazendo e imitar a ponto de você querer reproduzir as coisas que aconteceram. E o pior é que, tipo assim, se eles reproduzem o que era de bom, mas não, né? Sempre do lado negativo. Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco triste, mas eu queria fazer uma pergunta.
como que você vê a relação dessa noção da profecia do Antigo Testamento para o Novo Testamento e para agora? Porque eu percebo que essa questão de dizer, né, Deus disse, né, ou se fazer passar por Deus, né, eu vejo que é muito comum às vezes na internet esses vídeos, assim. Eu sou bem cético, viu? Uma vez eu falei isso, a irmã, menina, não fala dentro da igreja, coisa feia. Mas porque às vezes eu percebo que muito do que se tem de profecias hoje são bem diferentes, né, das que tinham na Bíblia, e tem uma pontinha de adivinhação, né? É como se fosse você ir numa cartomante. E aí eu queria saber qual é se há diferença do conteúdo de como se profetizava, né, no Antigo, do Novo, e como se vê isso agora. É bom a gente partir do seguinte entendimento. Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Antigo Testamento, você não tem a revelação completa de Deus. Então, Deus, ele se apresenta, eu vou usar aqui, sugerindo essa ilustração, em doses homeopáticas e pontuais, tá? E quando ele faz isso, ele usa os profetas para falar aquilo que ele quer, né? E assim ele vai dirigindo a história, e tem também essa questão, né, a finalidade de Deus, o movimento divino no Antigo Testamento, como nós já dissemos algumas vezes, é a preservação de Israel para a vinda do Messias. Então ele coloca na boca daquele pessoal a sua palavra, e eles falam, e eles profetizam em nome do Senhor, né? Lembrando também que essa não era uma situação exclusiva de Israel, né? Povos, como o caso dos profetas de Baal, a gente já tem essa definição aí, era muito comum, já que a gente conversou algum tempo atrás sobre o contexto do Oriente Antigo Próximo, do Antigo Oriente Próximo, é bom lembrar disso, né? Então esses caras, eles estavam dentro daquele mundo que era bastante místico e tudo mais. Deus usava as coisas e fazia as coisas desse jeito, pela sua direção. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem o Deus revelado. Paulo fala que o mistério foi revelado. Acabou. Não tem mais o que eu saber de Cristo, de Deus. Eu olho para Cristo e vejo Deus. Né? A resposta de Jesus a Filipe, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, foi justamente essa indignação da parte dele, me parece, né? Você não viu o Pai? Você está olhando para mim. Eu e Deus, eu e o Pai somos um. Então o Deus revelado andou entre nós e se mostrou. Então não tem mais mistério e não tem mais dose homeopática. Agora tem a revelação plena. Antigo Testamento, parcial, de acordo com a capacidade humana de entendimento naquela época, a gente chama isso de a revelação progressiva, também já falei algumas vezes aqui. Novo Testamento, completo. Primeira diferença para a gente pensar. Então, no Novo Testamento, Deus não toma as pessoas, ele não precisa fazer isso nesse sentido, porque o que ele tinha que falar, ele já falou. Lá ele precisava falar, e aqui ele já falou. A revelação já chegou até nós. O termo profeta, acrescentando a informação, no Novo Testamento, portanto, ele deve ser mais percebido como aquele que compartilha e destrincha e dá a palavra de Deus. Né? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é profetizar. A gente está conversando sobre o texto bíblico, estamos falando sobre Deus, estamos falando sobre ainda que olhando para o Antigo Testamento, de alguma forma estamos falando sobre a ação divina que leva ao Evangelho. Então, de alguma forma, a gente está profetizando. Eu acho que existem algumas confusões aí quando o assunto é esse. Primeiro, tem muita crendice. Primeiro, tem muita gente que não sabe nada disso que a gente está falando, irmãos queridos, mas que infelizmente trafegam na ignorância e que se pautam em cima dessa visão, né, de poder, eu sou um representante de Deus aqui na terra e vou falar. O Espírito já foi derramado. O Espírito Santo está em todos nós, todos nós.
E a ação de Deus hoje, ela é dentro da igreja, ela acontece na igreja, né? Para divulgação através da igreja do seu evangelho, do evangelho do reino, e para ajuste da nossa espiritualidade que estamos dentro da igreja de Jesus Cristo, né? Então, eu acho que esses são pontos muito importantes. Às vezes as pessoas confundem. Então, no texto bíblico você tem a descrição de alguns dons. Então, você tem lá a palavra de conhecimento. Esse é um dom que algumas pessoas interpretam como sendo um dom que dá àquele que o tem, que o recebe, a capacidade de trazer uma direção divina para alguém. Então vamos tirar aqui as bobagens, né? Vamos tirar aqui as crendices, vamos tirar aqui essas profetaiadas aí. Vamos falar sério agora. Seriamente falando, a gente tem a palavra profética como a proclamação do evangelho, tá? Eu não preciso mais ser tomado pelo Espírito, entrar num êxtase para falar o que Deus quer que o povo ouça. Já está na Bíblia, já foi revelado. Então, esse é o profeta também. E aí você tem situações dentro da comunidade que podem ser confundidas, penso eu, uma análise muito tranquila aqui. Então você tem a manifestação de um dom como esse, é um irmão que chega lá, poxa, Deus me mostrou que você está com problema, que você está em pecado, e eu estou aqui para te ajudar, e aí as pessoas confundem isso. Agora, tem uma mistureba danada de coisa, tem um aproveitamento danado de coisa, tem um desconhecimento danado de coisa. A gente está no meio desse, né, desse zum todo, dessa bagunça toda, mas eu também não sou desses que acredita nisso assim, dessa forma, porque para mim aquilo que eu já disse, e vou repetir, Deus já revelou que tinha que ser revelado, eu prego a palavra, eu estou falando a voz de Deus aqui nesses dias. É isso que eu acho. Cara, é muito legal isso, assim. Só corroborando, assim, o que você está falando, antes de eu fazer uma observação, é que é engraçado como o homem, ele torna aquilo que ele faz questão de tornar aquilo que ele produz chamativo, né? No caso do Egito, né? Que o povo de Israel se sentiu tão atraído por aquilo que tinha, porque Faraó se dizia próprio Deus, né? Ele era Deus, né? Então ele se proclamava Deus e se colocava realmente como Deus e mostrava o poder que ele tinha e acabava que se tornava atrativo, né? Para o povo de Israel, né? É incrível isso, né? Uma coisa que eu achei legal que você falou é sobre a forma como a gente deve ler os acontecimentos do Velho Testamento, que eu achei incrível, cara. Assim, você falou sobre... Às vezes a gente vê alguns acontecimentos, no caso, sei lá, Noé. Noé foi lá e bebeu pra caramba, e caiu lá, e depois chegou os filhos, e foi aquela coisa toda, né, que a gente já conhece, né? E aí a pessoa fala, poxa, cara, Noé se embriagou, que absurdo e tal, não sei o quê. Mas aí, quando você foi falando, eu fiquei lembrando, poxa, mas olha só o que Noé passou, cara. Cara, o Noé ficou clausurado dentro daquela arca com um monte de bicho, cara. Muita coisa acontecendo na cabeça dele, sabe? Então, o que eu achei engraçado, o que eu acho fenomenal, quando você falou, é que o Velho Testamento ele deixa claro a humanidade que a gente possui. E a humanidade que esses próprios homens de Deus possuíam. E não tira deles a capacidade divina, aquilo que Deus derramou sobre a vida deles, mas mostra que eles são homens e que todo mundo é passivo a erro e que tá tudo bem, sabe? Eu achei muito legal isso, cara. Achei muito massa. Essa é uma característica do Antigo Testamento, né? Até porque, imagine o seguinte, quando Deus resolve usar Moisés como profeta, e Moisés é chamado por Deus, convocado por Deus, e Deus diz para ele, lá na sarça ardente, vamos lá que você vai falar com o faraó. Imagine você uma postura da parte de Moisés assim, beleza, Deus, chá comigo, é nós na fita, já estou pronto, não precisa nem dizer, já estou sabendo. É o que não acontece. Moisés se mostra relutante. Você tem Elias deprimido,
indo para a caverna, né? Então são dois pontos que eu coloco aqui que exaltam quem? Quem é que fica em evidência a partir da constatação de que Deus usou homens falhos? O próprio Deus. Então, ao destacar a falibilidade humana, a falha humana, a falta de recursos, a falta de capacidade desses homens tão especiais, que fizeram coisas tão incríveis, quem é que está sendo exaltado? É Deus. É Deus que usa até Moisés. É Deus que usa até Elias. É Deus que usa qualquer um, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então essa percepção é muito importante. Obrigado. Uma coisa que eu achei interessante, e também volta um pouco que a pergunta que o Jonathan fez, né? Sobre as profecias hoje em dia e tudo mais, e aquela coisa que muitas igrejas têm, que é pedir um sinal para Deus, né? Tudo mais, coisas que aconteceram no Antigo Testamento, né? Dos sinais divinos pelos profetas e tudo mais, e você também falou que foi uma progressão, né? A revelação é progressiva, e Cristo foi o ápice, né? Onde tudo é revelado nele. Perfeito. E tem um livro, né? O Deus que Destrói Sonhos, que é meu preferido. Isso. É do Bíblia, né? Isso. E ele tem uma frase, é um pouco forte, mas eu acho que encaixa um pouco, que é: a vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras. Então, tipo, eu acho que ele quis dizer que tudo que a gente precisa saber, né, já está nas Escrituras, já está no que Cristo veio fazer, né? Acho que é um pouco disso. Perfeito, bem legal. É claro que a gente tem uma porção aí do nosso cotidiano, né? Então, o cara quer arrumar uma namorada, ele pede um sinal, né? O cara quer um emprego, será que eu vou, será que eu não vou? Isso também acontece, penso eu, complementando o teu raciocínio, né? Pela falta de maturidade e pela falta de entendimento de alguma coisa que eu falei alguns dias atrás lá na comunidade, de que Deus está no ordinário, né? Então, é o crente que quer espiritualizar de forma equivocada, porque tudo deve ser espiritualizado, mas do jeito certo, né? Ele quer espiritualizar, mistificar a sua vida, né? Então ele quer um sinal, quer que a lã fique cheia de água, né, da garoa, ou seca, ele quer que caia um fogo do céu, e ele se esquece de que Deus está entre nós, opera em nós, e vai dirigindo a vida da gente também, quando a gente tem maturidade suficiente para isso, né? Mas bem lembrado. Obrigado, Enzo. Muito legal, isso aí. De acordo com o que vocês estão falando aí, eu estava acompanhando aqui, né? E praticamente, se a gente for resumir aí tudo o que está sendo conversado, é o capítulo 1 de Hebreus, né? Uhum. Vou entrar lá, que eu estava até lembrando agora, tipo, que fala que antigamente Deus falou por meio dos profetas, né? Perfeito. Mas nos dias atuais falou por meio do Filho. Perfeito. Então, tipo assim, não tem muito o que mistificar hoje, né? Não tem algo assim para revelar, porque o que tem para ser revelado já foi revelado. Então, meio que Hebreus já dá essa entrada assim, da mesma forma que Jesus falou para Filipe, entendeu? Tipo, Perfeito. é o que a carta de Hebreus já chega nos dizendo, né? Então, tipo assim, ó, né? Como é a carta dos Hebreus, já tipo, ó, sabe aquilo tudo lá? Então, já não é mais desse jeito. A partir de hoje, é por meio de Cristo. E eu vou ler rápido aqui, ó. Fica à vontade. Ele fala assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro. Então, a partir de Cristo, todas as coisas se tornam diferentes, né? Perfeito. Então, tipo assim, o plano que foi sendo construído até Malaquias foi revelado em Mateus, né? E em João foi mais explicado ainda. E Hebreus já está dando essa continuidade, falando assim, então, é esse Jesus que veio tornar visível a revelação de Deus. E é a partir daqui, é esse momento que, tipo,
que nós temos aí a conclusão de todos esses fatos, né? E hoje nós temos o Espírito, né, que nos testifica, Amém. nos ajudando a compreender melhor essa revelação. Mas, tipo assim, de acordo com até 2 Timóteo, né, 3,16, que é a passagem teológica aí de todas as escrituras, é o fato, tipo, é o que está dizendo aqui. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou por meio de Cristo. Tipo, Muito bom. então, eu acho que é aí que fecha, né? Ou não, é aí que começa, o que você acha? Não, eu acho que fecha um ciclo, né? Que Deus operou no Antigo Testamento para começar. Aliás, eu já falei para vocês aqui que é fundamental para um cristão ler Hebreus, porque Hebreus a gente chama de dobradiça, né? Lá em Hebreus você desconstrói sacerdócio, você desconstrói, não, você ressignifica. Hebreus ressignifica o sacerdócio, o sacrifício, todas essas coisas são refeitas, né? Ressignificadas, né? Remodeladas na pessoa de Cristo. Bem legal, Brunão, obrigado por ter lembrado, muito bom isso aí, ajudou a gente a fechar aqui a parada do jeito bacana, brigadão. Ele tá usando... Ai, meu Deus, esqueci. Jonathan, é isso? Jonathan? Não, isso. Ele falou algo legal, cara, que eu fiquei lembrando aqui sobre... Me veio a memória que eu fiquei pensando aqui, ó, foi o que me veio agora à mente. Será que todo profeta ele tinha que ter alguma característica específica? Porque, por exemplo, eram caras, velho, que eles tinham assim uma visão, naturalmente, eles já tinham uma visão ampla do que estava acontecendo ao redor deles, assim. Por exemplo, João Batista, ele era um cara, bicho, que ele sabia, conhecia bem como funcionava o templo, como é que funcionava toda aquela situação da época de Jesus, né? E aí ele foi pro deserto e lá ele anunciava e acabava denunciando a própria religiosidade. Jonas também era um cara que tinha esses caras, será que eles tinham realmente essa característica? Ou será que um profeta ele deveria ter, ou ele tinha realmente alguma característica diferente, assim, que... O pastor, só uma coisa interessante, né? Eu acho engraçado que o Wagner colocou, por exemplo, como ele estava distante, via toda a situação, tudo estava acontecendo, a gente pode citar Nelson Rodrigues, né? O profeta é aquele que diz o óbvio. Então, assim, não querendo ser muito cético, mas achei interessante que você colocou. Não é a minha especialidade, assim, os profetas, né? Eu não sei se a gente consegue encontrar identificarmos uma situação comum em todos eles. Eu acho que o fato de serem tementes a Deus, né? De serem homens que tinham como primícia da vida atender à voz de Deus e com certeza eram tomados também a partir de uma percepção do errado. Eu acho que corrobora aí, acho que talvez eles tivessem, todos eles, essa coisa igual, né? Tá tudo errado. E aí, né, se tornam instrumentos de Deus para não denunciar esse erro. Acho que é uma boa forma de pensar, mas eu não cravo assim, ó, porque não é muito a minha praia, né? Mas é uma boa perspectiva. Só o fato do cara já perceber que estava errado já é um bom caminho, né? Já sai denunciando que está errado, óbvio, né? É bom. Obrigado pela ajuda, pela paciência. Vai dar 10, hein? Já vai dar 10 horas, hein? Obrigado pela paciência.